Capítulo 18. A célula. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Atos 19, versículos de 8 a 10. O que há de singular a respeito da célula? Em que ela difere de uma reunião de oração num lar? Ela é constituída de 5 partes: adoração, discussão, programação, mobilização e multiplicação. Naturalmente, não é necessário haver as 5 em todas as reuniões. Uma reunião pode ser toda dedicada à devoção, enquanto que a seguinte pode ser só de discussão. Mas todos esses elementos devem estar integrados no funcionamento da célula. Nós os encontramos em Atos 19, quando Paulo fez alguns discípulos em Éfeso, e estes espalharam o evangelho por toda a província da Ásia. Eles cultuavam ao Senhor, doutrinavam, planejavam como iriam fazer a pregação, iam a vários lugares pregar e fundavam muitas igrejas novas, algumas das quais são mencionadas em Apocalipse 2 e 3. Creio não ser preciso explicar o termo adoração. Oração, adoração, louvor, confissão, quebrantamento de alma perante o Senhor, todas essas coisas são partes da vida devocional da célula. Discussão é o estudo da palavra de Deus. Mas nós o realizamos de uma forma diferente. Não estudamos uma lição por semana. Um estudo prolonga-se às vezes por 2 ou 3 meses. Por quê? Porque não passamos para a lição seguinte enquanto não estivermos praticando a primeira. Não diz a Bíblia que temos de ser praticantes da palavra e não somente ouvintes? Nossa geração é uma geração de ouvintes. A razão é óbvia. Temos oradores em demasia. Se nós apenas falamos, as pessoas não podem fazer outra coisa senão ouvir. Estudos científicos nos dizem que as pessoas retêm apenas 20% do que ouvem. E aquilo que retém, se não for repetido até 10 dias depois, ficará perdido. Portanto, logo que saímos da igreja, lembramos apenas 20% do sermão. E se não o praticarmos, esqueceremos até estes 20%. Ou, se não ouvirmos outro sermão sobre o mesmo assunto, aquilo ficará esquecido. O que é que lembramos do que aprendemos na escola? Nós sabemos ler, escrever, somar, subtrair, multiplicar e dividir, porque continuamos a praticar essas coisas. Mas o que lembramos sobre geografia da China, por exemplo? Jesus não disse, ensinando-os a conhecer todas as coisas que vos tenho ordenado, mas o que ele disse foi, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É por isso que, no trabalho da célula, a discussão inclui a prática. Antes, fazíamos o seguinte em nossa igreja. Tínhamos uma reunião de oração na terça-feira. Pregávamos sobre oração. Vamos orar, meus irmãos. A oração muda as coisas. A oração é a coisa mais importante da vida cristã. E o povo ia para casa resolvido a orar mais do que nunca. Na quinta-feira, tínhamos estudo bíblico. Estávamos no meio do livro de Neemias e falávamos sobre as ruínas de Jerusalém e como ele as reconstruiu. Que homem extraordinário! Precisamos de mais pessoas como Neemias em nossos dias. E o povo esquecia da oração e resolvia imitar Neemias. Depois vinha a escola dominical. Eles estavam estudando o tabernáculo e todas as belas tipificações de Cristo nos seus átrios, no santo lugar. Tudo aquilo também era muito importante. Mas logo depois passávamos para o culto da manhã e eu pregava sobre santidade. Sem santidade, ninguém pode agradar a Deus, dizia-lhes. Deus quer um povo santo. E então
Eles iam para casa pensando na santidade e se esqueciam de tudo o que haviam ouvido sobre oração, Neemias, tabernáculo. Domingo à noite, eles voltavam à igreja e ouviam: o Senhor voltará brevemente. Temos que prepararmos-nos para a segunda vinda de Cristo. E assim continuávamos anos afora. O que eles poderiam fazer, além de escutar? 5 mensagens por semana, 52 semanas por ano, 260 mensagens. Teria sido melhor que eles tivessem dito para si mesmos: vou dar atenção a esta mensagem, e depois não voltarei mais à igreja enquanto não puser em prática na minha vida. Pois, agora, nós temos 4 ou 5 mensagens por ano. Desde que começamos esse método de discipulação em 1971, estudamos menos de 20 lições, mas a igreja está completamente diferente. Por quê? Porque estamos procurando pôr em prática o que aprendemos. Este é o verdadeiro sentido da palavra de Deus. A doutrina que precisamos em nossa vida não é tanto os itens de fé ou credo, mas a prática. Vejamos o que Paulo diz a Tito: tu, porém, fala o que convém à santa doutrina, e a seguir expõe a doutrina da Santíssima Trindade. Certo? Errado. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras no bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem seus maridos e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas a seus próprios maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que, em todas as coisas, sejam criteriosos. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes a seus próprios senhores, dando-lhes motivo de satisfação. Não sejam respondões. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda obra. Tito 2, de 1 a 6 e versículo 9, e também Tito 3, versículo 1. Que sã doutrina! Ela não tem grande relação com a tribulação, nem com o milênio, mas é simplesmente fantástica. O que é credo? Uma declaração das definições filosóficas de nossa fé. E o que é sã doutrina? O empregado de uma firma que não discute ordens. Existem muitos diáconos bons nas nossas igrejas, que assinam os artigos de fé todos os anos. Eles acreditam no nascimento virginal de Cristo e tudo mais, mas não estão praticando a sã doutrina. Eles ainda dirigem a uns 20 quilômetros acima do limite de velocidade. Não têm a mínima intenção de serem sujeitos aos que governam, se isso não for do seu interesse. Pedro disse aos homens: vivei a vida comum do lar com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, por isso que sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida, para que não se interrompam as vossas orações. 1 Pedro 3, 7. Muitos pastores e diáconos, que são perfeitamente ortodoxos em suas crenças, não gostam muito dessa sã doutrina. Mulheres, disse Pedro no primeiro verso do mesmo capítulo, sede vós igualmente submissas a vossos próprios maridos. Temos diaconisas que agem exatamente ao contrário disso. Nós discutimos esses assuntos em nossas células. Digamos que estamos estudando uma lição sobre os maridos. Na primeira semana, discutimos todo o material da lição. Na segunda semana, recordamos a lição por meio de perguntas e respostas, para verificar se todos compreenderam como deve ser o marido cristão e como deve ser seu relacionamento com esposa,
e filhos. Na terceira semana, começamos a discutir o primeiro ponto da lição. O marido é o cabeça da família. Discutimos a maneira de se colocar isso em prática. O dirigente vira-se para Roberto e pergunta: Roberto, você é realmente o cabeça de sua família? Bem, responde, nós estamos enfrentando um sério problema na família. Acho que não sou o cabeça da família porque não sei solucioná-lo. O que aconteceu? Bem, meu sogro faleceu há pouco tempo. Ele tinha um cachorro grande de que gostava muito. Nós tivemos de levar minha sogra para morar conosco e, naturalmente, ela tem de levar o cachorro consigo, já que ele é uma recordação do marido. O problema é que nosso apartamento é muito pequeno para acomodar um cachorro e nós discutimos por causa disso. Eu acho que o cachorro não pode ficar lá. Minha esposa diz: coitada da mamãe, ela está tão velha. O cachorro é uma recordação de papai. Por favor, seja bonzinho com ela, deixe-o ficar. E nós não estamos conseguindo uma solução. Eu nem sei se quero continuar a viver lá. Uma pessoa do grupo diz: escute, Roberto, eu posso ajudá-lo. Moro na saída da cidade e tenho um quintal bem grande. Deixe-me tomar conta do cachorro para vocês. Mas o dirigente intervém: não, Roberto, talvez Deus tenha mandado este cão para sua casa justamente para ensinar a vocês uma lição. Você não está agindo como cabeça da casa, mas não pelo motivo que imagina. O cabeça não é somente uma pessoa que dá ordens a todo mundo. O cabeça é uma pessoa que sabe encontrar as soluções dos problemas e descobre o que tem de ser feito. Um cachorro não vale essa confusão toda. Ele está provocando divisão na família e é apenas um animal. Outra pessoa diz: talvez o cachorro não deva mesmo ficar no apartamento. Talvez você tenha razão, mas pode ser que Deus queira ensinar-lhe a amar aquele cão assim mesmo. Vamos e venhamos, Roberto. Você está perdendo a esposa, está fazendo uma velhinha infeliz. O problema não é o cão, o problema é você. Oh não, eu não consigo solucionar isso. Não se preocupe, diz o dirigente. Vamos orar para que Deus lhe dê forças para aceitar o cachorro. Venha aqui e sente-se no meio da sala. Nós todos nos chegamos a ele e impomos as mãos para orar. Senhor, dá-lhe vitória nessa questão do cachorro. Fala-o amar a esposa, a sogra, ajuda-o. E Roberto começa a chorar. Por fim ele diz: está bem, agora eu creio que já posso resolver a questão. Está certo, dizem todos. Agora, quando você for para casa, passe numa loja, compre uma coleira nova para ele. Se você não tiver dinheiro, nós lhe daremos, mas você precisa aprender a amar o cachorro, e assim você estará solucionando o problema que há em sua casa. O que Roberto não sabe é que naquele momento sua esposa está numa outra célula com minha esposa. Ela também está relatando a história do cão. E minha esposa lhe diz: escute, ele é o cabeça da família e você tem que se submeter a ele. Até mesmo sua mãe tem que se submeter a ele. Se ele declara que o cachorro não pode ficar lá, então ele terá de ser retirado da casa, porque você não tenta encontrar um lugar para ele ficar e você e sua mãe vão visitá-los 1 ou 2 vezes por semana? Nunca pensei nisso, disse ela. Ele realmente é o cabeça da família e nós temos que obedecê-lo. Eu vou conversar com minha mãe. E ela vai para casa e convence a mãe a dar o cachorro para alguém. Pouco depois, Roberto entra com uma nova coleira para o animal. Ninguém consegue uma coisa dessas num culto de domingo pela manhã. E naquela reunião, depois que acabamos de orar por Roberto, passamos a orar por Felipe e depois por outros. Percebem agora porque a reunião da célula dura de 4 a 6 horas? Na semana seguinte, ouvimos relatórios do que aconteceu. Roberto diz: vocês não imaginam o que aconteceu quando eu cheguei em casa. E todos vamos nos regozijar. Na quinta-feira, passamos para o segundo ponto.
Os maridos devem amar suas esposas. Isso enfoca a parte mística do casamento. Cada um de nós leva uma rosa ou uma caixa de bombons para a esposa e o lar se torna um céu. Eventualmente, chegamos ao terceiro ponto da lição. Os maridos devem prover o sustento de sua família. Todos reclamam da inflação, mas depois um deles conta como ele e seus vizinhos compram batatas e carne por atacado e deste modo fazem uma boa economia. Outro mostra como podemos fazer um orçamento melhor para controlar o dinheiro que ganhamos. Como veem, as reuniões das células não são destinadas somente às discussões de temas como o céu e os serafins. Falamos acerca do custo de vida, sobre política, sobre todos os assuntos, porque somos seres completos. Não somos apenas almas. No reino de Deus não existe divisão entre evangelho espiritual e evangelho social. Tudo pertence ao evangelho do reino. E, em minha ilustração, pode-se ver como é importante uma atitude de submissão. Se Roberto tivesse um espírito rebelde, nada daria certo. O quebrantamento não é apenas uma questão de lágrimas, é uma questão de obediência. Já vi muitas pessoas ensoparem muitos lenços numa só reunião e ainda assim não estarem quebrantadas. Não precisamos orar tanto quanto precisamos obedecer. A obediência e a submissão naturalmente estão presentes em nossa vida porque confiamos e amamos. Finalmente, após 2 ou 3 meses, acabamos o estudo sobre o marido cristão. Mas agora todos os lares foram revolucionados. Nós nos tornamos praticantes da palavra. As células são os verdadeiros ossos e músculos da igreja. A reunião de domingo é apenas a pele. As células internas têm de ser fortes e saudáveis, senão a pele morrerá. Mas quando as células estão vivas e estamos fazendo discípulos por toda a cidade, o tempo todo, as reuniões tornam-se belas e exuberantes de saúde. Vamos fazer o que Jesus ordenou. Vamos colocar a igreja de cabeça para cima e começar uma nova vida de discipulado.